Estamos aqui nesta exposição conjunta, minha, Jorge Borrote, e com o João Almeida Pinto, e curiosamente as pessoas perguntam porquê sem diálogo. É sem diálogo porque realmente as obras não comunicam entre elas. Isto, no fundo, resulta de uma promessa, quando éramos adolescentes, de criar uma exposição conjunta, tendo em conta e sabendo que as nossas abordagens estéticas não coincidem de forma alguma. E então deu-se esta oportunidade e aconteceu a exposição sem diálogo. Deste lado da exposição, a minha proposta e a minha abordagem estética, no fundo, é em base de ausência da gravidade. É como se chama, portanto, este lado desta mostra. A ausência da gravidade surge, no fundo, como um trabalho que é desenvolvido, acima de tudo, durante o tempo do confinamento, que todos nós temos uma severa experiência. Começou com, de alguma forma, com uma promessa de diferença na relação das pessoas e depois acabou por se tornar uma experiência muito mais pessoal, muito mais introspectiva, se quisermos falar, como diz o nome da exposição do João, mas que de alguma maneira nos trouxe para uma reflexão das nossas, no meu caso, das minhas experiências pessoais, das minhas memórias e das coisas que me davam vontade de continuar e de continuar a abordar de uma forma plástica. Eu comecei a trabalhar numa área que me é muito querida, que é as relações entre as pessoas, a forma como nós criamos apegos, a forma como nós, de alguma forma, às vezes somos dependentes quase desses apegos, de que forma é que esses apegos podem até ser, de alguma forma, tóxicos. Mas também, e está patente em alguns trabalhos, basicamente imagens que fui criando e tenho na memória ao longo da minha vida, da minha experiência, que me foram muito queridas e muito próximas, e procurei representá-las de uma forma mais, não é real, mas de alguma forma mais onírica, e me deu bastante trabalho, porque a abordagem que eu quis transmitir esteticamente e plasticamente nestes trabalhos é que, como se fossem imagens muito leves, as imagens que nós guardamos na nossa memória. Uma das questões que eu levanto é que faço a pergunta se os pensamentos têm cor. Há três abordagens em termos do figurativo que para mim me são muito caras, que são muitas das vezes o antropomorfismo das árvores em relação aos corpos, as nuvens e o próprio corpo humano em si. São três elementos, se nós quisermos, que me suscitam sempre curiosidade e fascínio, principalmente pelo facto de são extremamente mutáveis, nunca são coisas que estão muito estáticas. Todos esses três elementos estão em constante mutação e estão em constante, se quisermos, falando em artês, numa narrativa cíclica que não se fecha. Nesta sala continuo na abordagem dos apegos, das relações, do aspecto dos níveis semânticos diferentes, das ligações, e através de uma técnica que eu quis que fosse extremamente leve, ou seja,
Tem uma base de aguarela muito leve, tem que ser aplicada de uma forma muito rápida para não somar. As pessoas que trabalham nesta área percebem o que eu estou a dizer, e depois, de uma forma muito delicada, o desenho é executado depois do papel estar seco sobre essa aguarela, layer por layer, tempo por tempo. Acho que o tempo do confinamento foi ideal porque nos permitiu que o tempo tivesse tempo. O meu tipo de pintura é uma pintura gestual e procuro muito a exploração da matéria, a exploração da textura. O trabalho tem tema, o trabalho tem ideia e tem pensamento. Eu sou muito influenciado pelos meus sentimentos, por aquilo que me dá prazer, por aquilo que me causa angústia, por aquilo que me irrita, por aquilo que eu observo e pelas verdades e mentiras que me são transmitidas no nosso dia-a-dia. Falando deste oceano, este oceano revela a minha paixão pelo desporto do surf, a minha paixão pelo oceano, que eu persigo desde os meus 15 anos. E aqui expliquei ou expus aquilo que, a meu ver, é o oceano, na sua revolta, no seu movimento, na sua paz, na sua beleza. Falando desta obra diz respeito a um grande amigo meu que nos deixou, infelizmente, o ano passado, chamado Zé Lobo de Carvalho, e isto, no meu entender, é a sua ascensão ao céu. É a sua vida, que foi uma vida conturbada, uma vida meio louca, e é um fim prematuro. Aqui falamos de um evento recorrente causado por nós todos. Estamos neste planeta que eventualmente um dia nos sacode, e que são os incêndios que todos os anos sucedem e que dão cabo de uma parte significativa da alma deste planeta, que chama-se Skies of Fire, e aqui o que eu represento é uma árvore que tenta sobreviver a um incêndio. Aqui temos o Faena, que diz respeito a uma arte que por muitos não é considerada arte, mas que para mim, desde pequeno, me fascina, que é o toureio. E portanto o que temos aqui é uma ode ao touro. O trabalho está nesta sala, fez parte de uma experiência que eu sempre quis ter e concretizei. Estas telas vêm todas de uma tela única com 8 metros por 2, que foi pintada como um todo e que eu depois seccionei e desconstruí. O que eu procurei neste trabalho foi encontrar o equilíbrio na desconstrução e desequilibrá-lo. É propositado, foi virado ao contrário. Do ponto de vista de significado, como todo o meu trabalho tem, acabei por, finalmente, quando o concluí, olhei para ele, atribuir aqui a raiva, a paixão, o equilíbrio e a inquietude. Isto são sentimentos com os quais eu lido diariamente e que me movem, porque o meu trabalho é precisamente movido por emoção, por sentimento, que eu tento, de alguma maneira, explicar no gesto.